A paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo, graças ao bom Deus, estou bem. E se caso não esteja bem aí do outro lado, né, onde você está, que você possa confiar no Senhor que fez o céu e a terra, confiar no Senhor que entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, o que mais ele não fará por nós, não é mesmo? Então, não desanime, confie que na hora certa a sua vitória vai chegar. O que a gente não pode é desistir, o que nós não podemos é perder a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Dando continuidade aos nossos devocionais, hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 51. Glórias a Deus, um salmo muito maravilhoso, muito conhecido também. Se você porventura não conhece, né, que hoje você possa abrir seu coração para compreender as palavras, né, que estão escritas nesse salmo e a mensagem que Deus tem para você e para mim. Glórias a Deus. E eu quero aproveitar, né, para te pedir, você que está chegando aqui pela primeira vez, para você se inscrever em nosso canal, curtir também, né, os vídeos, porque isso faz com que o YouTube reconheça que esse canal ele é relevante e passe, né, para outras pessoas também. Então, também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário e caso você tenha aí um pedido de oração, eu estou aqui, né, para servir ao Senhor e com certeza você estará nas minhas orações. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Então, vamos ao Salmo de número 50, aliás, 51. Hoje eu estarei lendo na Bíblia tradicional, não é na Bíblia na linguagem de hoje. Então, pega a sua Bíblia aí para nós começarmos essa leitura maravilhosa, Salmo 51. Aleluia. O título é Confissão e Arrependimento. É um salmo de Davi. Ficamos alguns dias lendo outros salmos, né, de Asaf, dos filhos de Corá, e hoje nós voltamos para os salmos de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade
Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aleluias, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando em Sua palavra, que nessa hora, Pai, o Senhor possa me usar como instrumento seu para transmitir a vontade do Senhor. Peço-te perdão pelos meus pecados, por minhas falhas, e que nessa hora o Senhor alcance a todos os ouvintes, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a vontade do Senhor. Repreendo o mal, Senhor, tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa vida, a nossa família. Pedimos a sua bênção sobre a vida de cada um dos nossos, em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui esse Salmo de número 51. Aqui no título diz, olha, o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, né? Se você não conhece essa passagem bíblica, onde o rei Davi se relaciona, né, com uma mulher chamada Batseba, e essa mulher, ela era uma mulher casada, e o rei fez com que o seu esposo, né, ficasse à frente de uma batalha para que ele fosse morto por conta, né, dele ter, né, gostado dessa mulher, ter se relacionado com ela, e com isso ele queria esconder esse pecado. Só que nós podemos esconder qualquer coisa. Aliás, nós escondemos, né, por muitas vezes, coisas de pessoas, mas não de Deus. Deus vê todas as coisas. Então Davi achou que então estaria, né, com a questão da morte de Urias, ele estaria ileso, ele estaria então livre do seu pecado, né, livre do seu erro. Só que ele se esqueceu que Deus vê todas as coisas e a cobrança veio, né? Então o Senhor enviou ali o profeta Natã para poder falar, né, para Davi o que Deus tinha, né, para sua casa por conta desse pecado, né? O profeta foi frente a Davi, eu vou te mostrar, vou te falar a passagem certinha. Em 2 Samuel, capítulo 11, né, tem essa narrativa, onde o título diz, Davi comete adultério com Batseba. Então, se você não conhece essa passagem bíblica, que você possa ir até lá no segundo livro de Samuel, né, no capítulo 11. Então, você vai ver toda essa história. Então, irmãos, o que acontece, né, conforme a gente disse, conforme o Espírito Santo de Deus está falando conosco, né, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E ele tem todo o poder, ele é onipotente. Então, aqui, né, quando Davi escreve esse salmo, é por conta dessa situação, né? Deixa eu voltar lá no livro de Salmos, por conta desse pecado, né, que ele foi cobrado, né, por parte de Deus. Então, ali o profeta Natã vai até Davi, né, e fala com ele. Eu vou ver se eu consigo achar aqui essa parte, né, onde o profeta vai até Davi e o que ele fala, né, com Davi, para te mostrar as palavras, né, que Deus usou o profeta para falar com Davi. Eu vou ler para você, olha, é no capítulo 12, né, de 2 Samuel, logo na sequência ali da história, né, do capítulo 11. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E aí continua, né, essa narrativa. Mas o que importa, né, para nós aqui nesse contexto de hoje, né, do Salmo 51, é nós entendermos, aleluias, né, que Deus, ele vê todas as coisas, então não adianta ninguém esconder nada dele. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor, né? Somos seres humanos, infelizmente a gente acaba cometendo erros, né, em nossa vida, mas que a gente possa, né, correr e pedir perdão ao Senhor e consertar a vida, né? A gente não adianta pedir perdão e continuar no erro. Davi, né, depois dessa situação aqui, ele pede muito perdão a Deus, né? E o Senhor então fala que o perdoaria sim, mas que ficariam consequências na sua casa. Então, se você não conhece essa história toda, que você vá lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, para você poder ler e conhecer a fundo essa história, né? Nós estamos aqui só no momento devocional, então não há tempo, né, para isso, né? O nosso vídeo ficaria muito grande. Mas o que importa de nós sabermos é que o contexto do Salmo 51 é esse. Então, quando a gente viu aqui, ó, no versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, né? Foi por causa dessa situação. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, né? Então, esse salmo é uma oração de Davi a Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Né? E Davi, então, vai aqui durante todo esse salmo, não vou relê-lo, né, todo, mas é o que fica para mim e para você, né, que Davi, ele se arrependeu daquele erro, né, que ele tinha cometido, e ele correu então para pedir perdão ao Senhor, para pedir ao Senhor que escondesse, né, de Deus, aqui no versículo 9, ó, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Aleluias, né? Davi sabia quão valioso era ter o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Então, com isso, ele pediu a Deus, né, que renovasse dentro dele, aleluias, a alegria da salvação, para que ele pudesse, né, a cada dia estar na presença de Deus, né, que o Senhor não retirasse o Espírito Santo dele, né? Então aqui, ó, esse salmo inteiro, né, é uma oração de pedido de perdão pelo grave erro que ele tinha cometido. Então, irmãos, infelizmente a gente sabe, né, que muitas pessoas, né, cometem
erros, né? Muitas pessoas, não todas as pessoas, né? Todos os seres humanos cometem erros, né? Mas o que importa é a gente saber que o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. Nós precisamos o quê? Nos arrepender, né? Cada pessoa tem que se arrepender ali dos seus erros, correr para Deus, pedindo perdão ao Senhor e consertando a sua vida, não voltando a cair naquela mesma situação. Amém? Então eu deixo essa mensagem, né? O Espírito Santo deixa para nós essa mensagem, né? No versículo 17, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Aleluias, né? Então, olha, este sim é o sacrifício agradável ao Senhor. Ontem, né, no Salmo 50, nós vimos sobre qual o sacrifício, né, que era agradável a Deus. Nós vimos que são aqueles sacrifícios de justiça, aleluia, de ações de graças, né? E aqui hoje nós estamos vendo também outro sacrifício agradável, espírito quebrantado, né? A gente se quebrantar, a gente reconhecer que somos dependentes de Deus e pedir ao Senhor perdão e consertar os nossos caminhos, para que a gente não tenha o Espírito Santo retirado de nós. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor venha, né, fortalecer cada um de nós, para a gente continuar, né, perseverando na presença dEle. E agora, para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Lava-me. Adotar bons hábitos de higiene é uma das medidas necessárias para se ter boa saúde. Dentre estes, o banho é um dos principais. Além de proporcionar ao indivíduo um momento de conforto e dar novo ânimo, o banho permite que seja eliminada do nosso corpo a sujeira que se acumula ao longo do dia. Contudo, temos uma necessidade ainda maior do que a limpeza exterior. A Bíblia revela que nosso interior acumula muita impureza, que não somente nos torna sujos, mas nos contamina e destrói nossa vida e nossos relacionamentos. Por fim, leva-nos à morte espiritual, à eternidade sem Deus. Jesus nos deixou uma lista daquilo que está dentro de nós. Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mateus 15, do 19 ao 20. Já nascemos com essa natureza inclinada para o mal. O rei Davi afirma: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É uma triste realidade. Felizmente, temos alguém que pode nos lavar e purificar de tudo aquilo que nos contamina. No texto que lemos hoje, Davi clama a Deus, pois somente Ele é capaz de lavá-lo e torná-lo puro. Ele espera ouvir também de nós este pedido. No livro do profeta Isaías, Deus nos faz um convite. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1, 18. Também hoje o que mais precisamos é do perdão divino e da transformação de vida que ele traz. Foi para isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. É por meio dele que cada um de nós pode ser lavado da sua culpa e purificado daquilo que desagrada a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Melhor do que um bom banho é ser perdoado por Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.